Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, no Salmo 138, o verso 3. Assim está escrito: No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Este verso faz parte deste Salmo 138, cuja autoria é atribuída a Davi. Davi estava num momento de gratidão diante de Deus, em vista da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é que traz alegria, segurança, paz, certeza para cada um de nós. Paulo, quando escreveu, diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, diante de um Deus fiel, imutável, santo, justo, verdadeiro, onisciente, onipotente, onipresente, a nossa atitude diante dele é uma atitude de segurança, de firmeza em saber que Deus sempre está atento a cada um de nós. O salmista, neste salmo, mais especialmente nesse verso 3, ele diz: no dia em que eu clamei. À luz da Bíblia, nós aprendemos que nós devemos clamar a Deus todos os dias, em todas as horas, a todo momento. O nosso clamor diante de Deus deve ser constante. Porém, quando o salmista diz aqui, no dia em que eu clamei, nós somos levados também a entender como acontece nos nossos dias. Às vezes passa tempo em que as pessoas estão desfrutando de paz, de alegria, de vitória, de satisfação, e parece que este dia está ganho, está suficiente e passa batido, sem que se tenha um momento de clamar ao Senhor. Geralmente, o clamor a Deus ele se torna mais intenso quando surge um problema, uma dificuldade, um impedimento, um prejuízo, uma decepção, uma perseguição. Nesta hora e nestas circunstâncias, as pessoas rapidamente correm diante do Senhor, no sentido de clamar a Ele, para que Ele venha imediatamente atender o nosso clamor e responder à nossa necessidade. Isso acontece porque o ser humano, ele infelizmente, ele sabe, ele tem conhecimento, ele tem experiência da presença de Deus, do agir de Deus, o mover de Deus, mas parece que isso não fica muito focalizado no coração, porque às vezes passa momentos e quando a pessoa dá por si, ele observa que algumas partes que ele deveria estar mais próximo de Deus, ele não esteve porque tudo estava bem. Então, quando tudo está bem, não precisa incomodar a Deus, precisa clamar, precisa fazer um pedido a Ele, mas no momento da aflição o pedido parece que é um grito de socorro com ânsias, com choro, e queremos as coisas na hora. Só que não é assim. A vida de quem serve a Deus deve ser uma vida de uma comunhão constante, uma comunhão ininterrupta. Não é só comunhão e aproximação de Deus no momento em que nós temos necessidade, porque Deus tem o que nós precisamos. Não. Nós podemos nos aproximar a Deus em qualquer momento e a todo momento, se não para fazer o pedido, ao menos para agradecer, para adorá-lo, para glorificá-lo, para estar próximo a Ele e termos experiências com Deus. E desta proximidade com Deus é onde vem o fortalecimento da nossa convicção, aonde vem a abertura do nosso entendimento, a nossa compreensão,
a nossa percepção do que Deus é, do que Deus faz, o mover de Deus, o seu poder, a sua presença. Então estas coisas, elas se tornam muito bem reais. E aqui o salmista Davi, ele disse, no dia que eu clamei ao Senhor. Então, nós observamos aqui, clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor é algo que deve fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque nós somos fracos, somos limitados, somos vulneráveis, muitas das vezes não sabemos como agir em determinadas situações, ou quando enfrentamos algum perigo, alguma ameaça, alguma coisa que vá nos trazer instabilidade. E às vezes as pessoas ficam meio que inseguras, e neste momento parece que lhes falta fé, lhe falta confiança. Deus abençoe, pastor Gabriel. Parece que lhes falta a confiança, sendo que esta confiança, ela deve ser alimentada em Deus em todos os momentos da nossa vida, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, porque nós passamos por esses momentos. Nós temos dias bons e temos dias ruins. Há dias que é uma maravilha, parece que nós estamos caminhando pelo céu, mas há outro dia que nós estamos num deserto, num vale, numa sequidão, com pedras pelo caminho, com impedimentos, e mesmo nesses dias, nós temos que manter a nossa conduta, a nossa comunhão com Deus. Ela não pode ser interrompida em virtude de circunstâncias que nos aparecem. As circunstâncias, elas vêm de fora. A nossa vida com Deus é de dentro, é algo do nosso coração para o coração de Deus. Então, nós precisamos cuidar sobre isso e não nos deixar levar. Às vezes, uma notícia, uma palavra, uma imagem, alguma coisa, já é o suficiente para nos abater, para nos derrubar, para fazer com que ficamos angustiados, aflitos, sem saber como continuar a nossa caminhada. Ao passo que, se o nosso coração está ligado inteiramente em Deus, Deus abençoe John Sedovic, se está ligado diretamente em Deus, pode vir o que vier, aquilo não vai nos abater, não vai nos abalar. E nós aprendemos com Jó. Jó é um exemplo seguro. Ele tinha tudo, adorava a Deus. Ele perdeu tudo, ele adorava a Deus. O que aconteceu externamente a Jó não impactou a vida dele de comunhão com Deus. Ele continuou mantendo o mesmo princípio, o mesmo comprometimento que ele tinha com Deus, de lealdade, de temor, de fidelidade, de verdade. Então, não era o que fazia parte externa da vida de Jó que ia influir na adoração ou não dele ao Senhor. Ele provou. E se Jó provou, Jó semelhante a nós. Então, é possível viver uma comunhão com Deus de tal maneira que as circunstâncias externas e o que acontece ali, elas não têm o poder de influir a nossa adoração, o nosso clamor, a nossa intimidade com Deus, a ponto de a gente ficar como que se não tiver esperança. E agora o que fazer? Como eu vou me virar? Eu já não sei nem por onde começar. Ora, você não tem um Deus que é poderoso, que é presente e que está atento e que você o serve? Ele tem tudo no controle. E às vezes a gente age como se não houvesse um Deus cuidando de nós. E nós falhamos quando fazemos isso. Entristecemos o coração de Deus porque Ele espera de nós confiança, convicção, certeza. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, não importa, possa perder tudo, mas a comunhão com Deus não. Esta ela continuará de maneira segura, porque é através desta comunhão com Deus que, ainda que sejamos levados às cinzas, de lá nos levantaremos. Porque o Senhor vai olhar para nós com seu olhar de amor e de compaixão.
Então o salmista ensina-nos aqui, ele disse, no dia em que eu clamei. Então, em que dia você clama a Deus e em que dia você não clama? Eu disse aqui a princípio, quando tudo está bem, parece dar falsa impressão de que não precisa clamar a Deus porque tudo está bem. A satisfação, a alegria, o contentamento, o prazer, as pessoas, tudo está indo bem, está indo de vento em popa. Para que eu vou me preocupar em ficar clamando a Deus? Já tem outros dias que as coisas, o sol não brilha, há uma escuridão, há uma nuvem espessa, há um ressalto no coração, uma aflição. E nesse dia, então, eu não quero nem sair da porta para fora, mas eu quero clamar, eu quero chorar, eu quero pedir, eu quero implorar a Deus, mas que Ele venha naquela hora. E alguns desses momentos, eles chegam até a dizer, se o Senhor realmente me ama, o Senhor responde agora. Isso não é meios de se chegar a Deus. Quer dizer, se Deus me ama, Ele vai me responder. Quer dizer, se Ele não responder àquele pedido meu, Ele não me ama. Uma coisa não tem nada a ver com outra. O amor de Deus é eterno. Nós somos amados do coração de Deus. Quer sintamos amor, quer não sintamos. Quer experimentamos, quer não experimentamos. O amor de Deus não muda. Ele nos ama com amor eterno. E aqui o salmista disse, no dia em que eu clamei. Então, nós temos alguém a quem clamar. Nós devemos clamar a Deus. Os nossos pedidos devem ser feitos a Deus. Ah, mas se eu pedir para fulano... Não, peça primeiro a Deus. Deus pode direcionar fulano e trazer para você o necessário. Mas peça a Deus. Deus sabe a quem. Às vezes você vai a fulano e fulano lhe dá um não e você fica então desconcertado. E às vezes até a amizade não quer mais, porque no momento de necessidade recorreu e não teve a resposta. Peça a Deus. Então, no dia em que eu clamei. Quando é que nós clamamos? Quando temos uma necessidade. Quando não temos necessidade, o que fazemos? Adoramos, agradecemos, glorificamos, bendizemos, passamos momentos com Deus. O nosso contato com Deus deve ser diário, frequente. Agora, o clamor, no sentido desse clamor aqui, é quando houver aquelas situações realmente que a gente entende que está fora do nosso controle e nós precisamos da intervenção de Deus, então pedimos a Ele e esperamos nele. Ele é que vai dizer como, quando e de que forma vai responder. Mas o clamor nós devemos fazer. E quando não houver a necessidade desse clamor em virtude de alguma situação, de algum problema, de alguma dificuldade, use o tempo para adoração, use o tempo para comunhão, use o tempo para conhecê-lo melhor, para estar mais íntimo de Deus, aproximando dele. Porque à medida que eu me aproximo, você se aproxima de Deus, ele se aproxima de nós. E o conhecimento de Deus vai se abrindo no nosso coração, no nosso espírito, na nossa mente, e nós vamos passando a ver as coisas do ponto de vista de Deus. E isso vai ser bom para nós. Vai promover o nosso crescimento espiritual. Mas aqui uma coisa interessante é que o salmista, Salmo 138, verso 3, quando ele clamou ao Senhor, ele disse, no dia em que eu clamei. Então, ele fez a parte dele. Eu preciso fazer minha parte. Você precisa fazer a sua parte. Diante de Deus tem a parte que cabe a nós e tem a parte que é de Deus. Eu não posso deixar que Deus faça a minha parte. Eu tenho que fazer. Mas eu não posso ficar dizendo a Deus o que é que ele tem que fazer. Ele sabe o que ele vai fazer. Eu tenho que dizer a minha parte, a minha condição e chegar diante de Deus. Deus abençoe, irmã Márcia. E chegar diante de Deus. Então, eu fiz a minha parte, fui ao Senhor, clamei a Ele, pedi a Ele a sua ajuda, apresentei diante dEle a minha necessidade, a minha demanda, o problema, a dificuldade que eu estou enfrentando. Muito bem. Essa foi a minha parte.
Eu fiz esta parte, deixa agora com Deus. Ó Senhor, o Senhor está escutando ou não? O Senhor vai responder ou não? Não. Não é dessa forma que a gente diz. A gente diz, Senhor, eu estou colocando diante de Ti esta minha situação, esta minha necessidade, este problema. Eu não sei como resolver, eu não tenho um direcionamento, mas a minha convicção, a minha confiança está em Ti. Eu espero na Tua misericórdia. Senhor, eu coloco em Tuas mãos. Haja em meu favor. Pronto. E agradeço, Senhor. Muito obrigado. Porque eu tenho a convicção de que o Senhor ouviu e de que vai resolver no seu tempo e a seu modo. Somente isto. E o que acontece? Quando eu faço a minha parte, quando você cumpre a sua parte, Deus não fica a dever nada. Você não precisa chegar lá com a listinha de Deus. Olha Deus, tal dia eu falei isso aqui com o Senhor, até hoje o Senhor não respondeu. Tal mês eu pedi aquilo outro, o Senhor também não respondeu. Olha, Senhor, tudo que eu pedi aqui, o Senhor não respondeu nada. Não, não é assim que a gente se apresenta diante de Deus. Colocando as mãos de Deus, descansa. Já está no controle dele. Se ele não respondeu de imediato, é porque aquilo não era tão urgente quanto eu pensava que era. Mas se está nas mãos dele, descansa. Nada contrário vai lhe acontecer, porque você já se posicionou diante de Deus, você já tomou ciência, já está diante dele. E o salmista fez aqui, no dia em que eu clamei ao Senhor, Deus trouxe a ele 3 respostas de Deus, 3 ações que Deus fez. Primeiro, diz aqui, no dia em que eu clamei, me escutaste. Deus nos escuta, Deus nos ouve. Nós, muitas das vezes, não queremos ouvir a Deus, mas Deus sempre nos ouve. No dia em que eu clamei, me escutaste. Bem, se Deus escutou o meu clamor, o meu pedido, a necessidade que eu apresentei a Ele, está tudo certo. Eu clamei para isto. Eu clamei para que o Senhor ouvisse o meu clamor. Ele ouviu. Pronto. Não precisou eu pressioná-lo. Não precisou eu colocar condições para Deus. É só clamar. A Ele está resolvido o problema. Então ele diz aqui, primeira ação de Deus. Me escutaste. Deus escuta. Na palavra de Deus diz que Ele inclina os ouvidos para ouvir o clamor dos seus filhos. É um Deus que se inclina, se dobra, se mostra acessível ao clamor do seu povo. Então, quando eu clamo, Deus responde. Quando você clama, Deus responde. Quando nós clamarmos, Deus responderá. Primeira ação. Segunda ação. No dia em que eu clamei, me escutaste. Primeira ação. Ele escutou. Segundo. Alentaste-me. Quer dizer, em que condição eu cheguei diante de Deus para fazer aquele clamor? Aflito, triste, angustiado, decepcionado, amedrontado, seja que situação for. Primeira coisa que ele fez foi escutar. O Senhor escutou. Está tudo certo. Mas ele não somente escutou, ele trouxe alento para a minha alma. Ele deu uma injeção de ânimo e nos levantou. Era como se nós estivéssemos debruçado diante das dificuldades que apareceram, e agora Deus vem e nos alenta, quer dizer, Ele renova o nosso fôlego, o nosso ânimo, e nós nos colocamos de pé. Porque o Senhor nos coloca de pé. Então ele diz, alentaste-me. O alento de Deus é que nos mantém de pé. Quando nos falta força, nos falta o ânimo, nos falta a disposição, e clamamos ao Senhor e Ele escuta, Ele vem e nos alenta. Ele sabe como tocar na nossa vida.
e nos colocar diante da presença dele. Quando Ana foi orar em busca de um filho, ela foi considerada como embriagada. Mas ela disse que não era isso, ela estava fazendo uma petição a Deus e o sacerdote disse: o Senhor conceda segundo o teu coração. Terminada aquela oração, ela levantou e o rosto dela já não era mais o mesmo de tristeza. Ela levantou-se, por quê? Porque recebeu ânimo, recebeu alento de Deus. Quando o alento de Deus te alcançar, suas forças vão se renovar também. Você vai se levantar. Então esta é a segunda ação de Deus ao clamor. A primeira ação é: no dia em que eu clamei, me escutaste. A segunda, alentaste-me. E a terceira, fortalecendo a minha alma. Então, a alma, certamente, diante desta situação, ela ficou como que fragilizada, vulnerável, tendenciosa a não esperar melhora. Mas aqui diz que quando Deus ouviu o clamor, ele fortaleceu a alma. A nossa alma, ela precisa ser fortalecida diante do Senhor. O hino que cantamos diz: por que te abates, ó minha alma, e te comoves dentro de mim? É preciso voltar-se a confiar em Deus. Esperar nele, confiar nele, mas clamar diante do Senhor. Apresentar a ele as nossas necessidades, as nossas limitações, o que não está no nosso alcance, que só Deus pode resolver. Recorramos a ele. Ele está pronto. Ele tem prazer em nos ouvir. Ele quer fazer o melhor para a nossa vida. Então o salmista aqui, ele estava dando ação de graças a Deus por aquele momento, por aquela situação que ele estava atravessando, e ele então deixou registrado aqui. Ele disse: olha, no dia que eu clamei, como que diz? Me lembrei agora, no dia que eu clamei, o Senhor me escutou. E sabe o que mais? Ele me escutou, ele me alentou, e ele fortaleceu a minha alma. E então, a vida, a visão, o estado de ânimo já não era o mesmo. Por quê? Porque Deus se voltou para ele, o fortaleceu, deu a certeza de ter ouvido o clamor, deu alento e fortaleceu a alma. E agora, com uma alma fortalecida, ele poderia continuar a sua caminhada louvando e bendizendo o nome do Senhor. O que você faz nos momentos em que você se encontra diante de situações que fogem ao seu controle? Você clama a Deus? Você se coloca no lugar de vítima? Você fica isolado, amedrontado? Você perde a fé em Deus? Qual tem sido a sua reação num momento como este? Quando parece que o mundo vai cair por cima de você. De que maneira você responde a esta situação? O salmista nos ensina, seja qual for o momento, seja qual for a grandeza da dificuldade, porque nós, às vezes, a dificuldade vem para todos nós, e nós a fazemos maior do que ela é. E se nós a colocamos numa altura que ela não tem, nós com isso invalidamos, nós colocamos a nossa situação, o problema, a dificuldade, a aflição maior do que o nosso Deus. E aí nós enxergamos a aflição e não enxergamos a mão de Deus. Então ficamos presos num enigma que não sabemos como sair. Deus abençoe, irmão Francisco. Ao passo que aqui diz que é para clamar ao Senhor. Agora, quando vier qualquer coisa, pode ser do tamanho que for, pode chegar até o céu, mas o nosso Deus é maior do que o céu, do que os céus dos céus, do que tudo que há. E com ele está o poder. Ele é soberano, não há ninguém que se compare a ele, não há ninguém maior que ele.
Então ele está acima de tudo. E quando eu e você clamamos ao Senhor, ele vai inclinar o ouvido e vai nos escutar. E quando ele escutar o teu clamor, que às vezes não sai em palavras, mas sai num suspiro, num gemido, num aperto do coração. Deus entende estas linguagens. Ele escuta e diz aqui, ele traz alento e ele traz fortalecimento para a alma. Guarde isto com você. A partir de hoje, qualquer situação que você enfrentar, recorra a este verso 3 do Salmo 138. Clame ao Senhor e descanse nele. Ele vai escutar, ele vai te enviar alento, ele vai fortalecer a tua alma, e você, ao sair da presença do Senhor neste momento, você vai olhar e o problema que parecia insolúvel, a dificuldade que parecia impossível, ela já não existe mais, porque você colocou nas mãos de Deus. E Deus, que é maior que tudo, e para ele não há impossíveis, ele vai trazer uma solução, uma resposta. Pense sobre isso. Esta semana, quando enfrentar qualquer que seja a dificuldade, lembre desse verso. Pratique esta ação. E depois você vai ver por experiência própria quão maravilhoso é o nosso Deus em cuidar de cada um de nós. Então aqui nós observamos 3 ações de Deus em resposta ao clamor. Siga por este caminho. Clame e espere as ações de Deus em teu favor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.